Olá pessoal, eu me chamo Vinícius Albano, sou biólogo, professor na Federal do Rio de Janeiro e, primeiramente, agradeço bastante a oportunidade de poder participar do sexto colóquio de Zoologia Cultural e, para mim, é uma grande honra ter recebido esse convite por intermédio do professor Idiomar, da professora Lucy, que são pessoas que desenvolvem um trabalho incrível com a Zoologia Cultural que eu acompanho e que eu tenho muito orgulho de poder aprender com eles, porque realmente eu acredito que é um caminho muito importante para que a gente possa alcançar as pessoas, se aproximar delas, e é justamente sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho, sobre quais são, de fato, estratégias que nós podemos usar para alcançar, para sensibilizar as pessoas e tocar o coração verde, porque eu acredito que nós, brasileiros, todos os seres humanos, eles possuem parte desse coração verde, mas muitas vezes esse coração, culturalmente ou socialmente, ele está adormecido. E adormecido porque somos ensinados a ter outros olhares sobre o mundo, sobre nós mesmos e sobre a natureza. E se nós formos ensinados e resgatarmos o nosso olhar verde, esse coração ele vai ser tocado e a gente pode, de fato, recuperar o tempo perdido e restaurar tantas coisas e tantas ameaças que temos feito aos ecossistemas. Bom, dessa forma, eu acredito que o nosso olhar, a forma como a gente olha a vida, é a forma que a gente tem que linkar as nossas estratégias de educação e sensibilização ambiental. A gente que é da biologia, nós biólogos, a gente naturalmente vai querer ver o mundo com uma outra ótica, um mundo com um olhar que preza, né, o respeito pelas formas de vida, o respeito pelas diferenças, pelos diferentes papéis ecológicos que as espécies desempenham, mas isso é o que a gente aprende dentro da nossa profissão. E isso é muito distante, às vezes, da realidade de outras pessoas, de outros atores da sociedade. E dentro da nossa profissão, é a nossa missão, é um dos nossos objetivos trabalhar e fazer com que essas pessoas também possam mudar o olhar e a forma de ver a vida. Então, realmente, a gente precisa descobrir que essa forma diferente, essa diversidade de olhar, ela olha de forma distinta sobre a vida no planeta e nosso maior desafio é como traçar esses diferentes olhares no mesmo caminho, que é o caminho, né, da preservação e do respeito à vida e à diversidade biológica. Bom, aqui, como professor, né, de zoologia na UFRJ, a gente tem desenvolvido, além, né, dos nossos trabalhos com o ensino e com a pesquisa, trabalhos que visam a educação oceânica. A educação oceânica, ela é uma forma de sensibilizar as pessoas buscando, né, o caminho da água, que vai não só no oceano em si, mas ele vem lá do interior, pelo caminho, né, dos rios, das bacias hidrográficas, como tudo o que acontece está interligado, como as nossas ações dentro das regiões continentais, como elas vão interferir e impactar nas regiões costeiras, que são as regiões mais povoadas do globo. Então, a educação oceânica, ela é uma área que visa alertar as sociedades humanas para o grande impacto que temos causado, as grandes transformações, as grandes modificações, mudanças que o mundo tem sofrido e que nós temos uma função, né, de frear, de transformar. O que ela é? A educação oceânica, ela tem que enxergar o real papel que nós também, como seres humanos, temos na natureza. Então, nós estamos inseridos. Por exemplo, se alguém chega até o litoral, nasceu no litoral, é inserido nessa vida oceânica, ele sente, ele vive a realidade do mar, ele abraça o mar, seja economicamente, seja por entretenimento. Mas, além disso, o que a gente possui? Né? Nós possuímos vários elementos, outros organismos de diversidade biológica, que sofrem muito mais diretamente todos os impactos que nós mesmos temos provocado,
seja a questão do lixo, da quantidade de resíduo sólido, principalmente plástico, que lançamos, seja o aquecimento global, que também é em detrimento de muitas ações antrópicas, a urbanização, as atividades pesqueiras, que causam muito impacto, né, sobre a pesca e vários outros fatores relacionados à pesca que impactam organismos. Para a educação oceânica, a gente precisa alertar e sensibilizar. É interessante na educação ambiental que a gente utilize algum organismo bandeira. Por exemplo, nós utilizamos em vários outros projetos a tartaruga marinha, que é um animal que acessa as pessoas por ser fofo, por ser carismático, e isso é muito importante quando a gente quer trabalhar as ameaças com um animal modelo, e isso, se nós conseguirmos sensibilizar as pessoas, isso vai desencadear mudanças numa cascata para todo o ecossistema marinho. Então, quando nós, humanos, entramos nesse universo, por exemplo, nós, no entretenimento marinho, a gente pode se sentir muito em casa, sentir um ambiente que a gente gosta de ir, de frequentar, mas o mar, que é a maior parte do planeta, ele não é a nossa casa de fato, ele é a casa de milhares de outros organismos. Nós podemos nos entreter nele, mas na realidade o que a gente tem provocado é grandes transtornos e uma quantidade enorme de modificações nesse ecossistema. Bom, a diversidade marinha, ela tem sido impactada, ela tem sido alvo de transformações, alvo de modificações, e nós precisamos, a todo momento, nos atentarmos a essas transformações, nos atentarmos que hoje já existe comprovadamente perda de organismos, perda de espécies, seja no mar, seja no ecossistema terrestre, e essa diversidade marinha, ela é responsável por grande parte dos serviços ecossistêmicos que vão reger os sistemas, né, os sistemas aquáticos no mar, mas vão também interferir na nossa vida como humano e na vida na Terra de outras espécies. Então, com isso, se torna muito fundamental que a gente comece a criar uma cultura, uma relação de conectar a todo momento toda a arena marinha com a arena terrestre, porque estamos conectados. Quando a gente pensa em relação às nossas funções ecológicas no planeta, a gente tem que começar a ver que a gente é uma espécie dentre as milhares de espécies que existem e os serviços e o equilíbrio está totalmente conectado. E a vida na Terra, que é a menor proporção, né, do nosso planeta, do planeta Terra, ela tem uma conexão direta com a vida marinha. Por quê? Primeiro porque o caminho contrário, o evolutivo, ele começa, né, na vida marinha. E hoje o caminho é, grande parte do que a gente hoje vivencia na Terra é resposta das questões que vêm do mar, né? A temperatura, a pluviosidade, né? Toda essa massa, essa conexão entre as correntes marinhas que vão interferir diretamente no clima na Terra, ou seja, na vida de todos os outros animais. Como brasileiros, nós temos uma grande sorte, né, de viver num país tropical, num país que tem uma biodiversidade incrível, uma das maiores, né, um dos maiores patrimônios ambientais do planeta. Nós temos diversos biomas, esses biomas com características distintas, o que vai mostrar, né, uma fauna, uma flora muito específica, diferenciada, quantas espécies endêmicas temos no país. Então, realmente, a nossa sorte de viver num país que ainda, mesmo com tanta ameaça, com tanta perda de hábitat, ainda resguarda, né, uma incrível biodiversidade. E essa biodiversidade, seja aqui no Brasil, seja no planeta como um todo, ela esbarra com uma questão fundamental, que é o fato de nós humanos termos construído civilizações e urbanizações que vão impactar diretamente no hábitat, na vida de outras espécies. Então, hoje, nós, enquanto espécies, somos, né, responsáveis pelas maiores modificações na paisagem. Então, em termos de ecologia de paisagem, as modificações e as consequências vão ser perda de hábitats e perda de espécies. Essa é a grande preocupação
o que temos feito, o que temos provocado. Né? Sabemos que nossas ações, elas transformam, elas mudam. Uma das principais questões hoje é mudança climática global. Pô, a mudança climática, ela é por si só uma transformadora de realidades de vida humana e de milhares de espécies que compõem hoje o planeta. Essas mudanças estão aceleradas, estão sendo muito rápidas e são todas elas, né, a grande parte delas, claro que ciclicamente na história do universo existem essas mudanças, mas dessa vez elas estão aceleradas por nossas ações, pelo nosso impacto. Isso é preocupante porque o tempo de resposta das outras espécies também é muito menor. Bom, as mudanças globais, elas existem, elas são um fato. O que cabe a nós? Pensar e desenvolver estratégias, que é uma missão, um grande desafio, de perceber onde estamos no nosso local, como as pessoas percebem esse ambiente, como as pessoas estão vivenciando essas mudanças, para que aí, frente às percepções dos locais, né, de onde a gente vive, pensar em estratégias que possam acionar essas pessoas e mostrar que a gente precisa resgatar muita coisa nos ecossistemas para que a gente possa manter um equilíbrio e prolongar a chance de termos qualidade de vida aqui na Terra. Bom, quando a gente vai pensar nessa realidade, nessas percepções, temos que pensar em quem sabe sobre a verdadeira realidade. Será que isso cabe? Será que isso chega até as pessoas? Será que para a gente mudar o hábito e a forma de pensar, a gente não precisa convencer as pessoas sobre o que na realidade está acontecendo? A gente falou lá no início, o coração verde ele existe, mas será que ele está sendo acionado? Será que nós, enquanto biólogos, descobrimos a fórmula de como acionar esse coração? Essa é a grande questão, né? O grande desafio. A maioria das pessoas, elas não têm vivência e não vivem dentro da nossa bolha biológica. Então, elas não estão conectadas com essa realidade. Talvez um caminho interessante é como vamos apresentar para eles a verdadeira história, que até culturalmente, né, historicamente, a nossa formação escolar, ela negligencia a parte biológica fundamental, que é mostrar o que cada um de nós realmente faz e desempenha aqui, né, na Terra. Ou seja, que serviço nós, a nossa estratégia de vida por si só já é um serviço ecológico, um serviço ecossistema. Todas as espécies que compõem a diversidade biológica funcionam dessa forma. Algumas a gente consegue perceber muito claramente, né? A abelha, a polinização, o mel, o seu serviço, o seu valor econômico, né? A minhoca, como a ciclagem do nutriente, né? Uma engenheira do ecossistema, a importância que tem, né? Para a aeração do solo, né? Para toda a questão, né? Da água percolar no solo. Todas essas questões são muito visíveis em alguns organismos. Né? Se a gente pega esse bichinho aqui, olha, um crustáceo pequenininho, parece um camarãozinho, o crio, esse bicho é base da dieta alimentar de baleia azul, que é um dos maiores animais que existem na fauna atual. Então ele está dentro de quê? Dentro de uma cadeia trófica, né? Dentro de redes multidimensionais de interações que não conseguimos dizimar e observar. E por mais que tenha vários índices, a gente não consegue ter certeza do que é de fato esses organismos saírem de cena. Isso é muito incrível, mostrar para as pessoas, fazer elas se apaixonarem pelo que de fato cada organismo é na natureza, o que ele faz, o que ele é responsável. Bom, isso a gente tenta fazer no dia a dia, principalmente estando junto com as pessoas em oficinas, em contato. Eu tenho pensado muito que essas oficinas elas precisam, de fato, pensar em como acionar a maioria da população. Porque se nós tivermos uma visão muito acadêmica, isso é preocupante, porque isso pode afastar as pessoas, até pelo pertencimento. A gente tem que estar muito próximo da realidade, da cultura, do nosso jeito brasileiro de brincar, de fantasiar, né, de ser lúdico, para que a gente possa realmente aproximar das pessoas. Isso é a nossa realidade de oficina, isso é o projeto que a gente tem de estar próximo às pessoas. Nos últimos 2 anos, a pandemia ela tirou
um pouco isso de nós. Nós tivemos que nos reinventar. Como nós vamos pensar em continuar acionando, alertando, né, pensando nesse coração verde de uma forma remota? E foi muito importante. Por mais tristeza e dor que a pandemia nos trouxe, ela também mostrou que esse universo remoto ele é muito importante para acionar, para trabalhar, e que nós, enquanto, né, educadores ambientais, enquanto biólogos, precisamos aprender a usar essa ferramenta digital, essa tecnologia de informação e aproximar das pessoas. Então, mesmo no momento como a pandemia, que é um retrato da nossa desordem social, da nossa intervenção na natureza, da nossa dificuldade de viver socialmente, isso também serve de um alerta para que nós possamos nos reinventar e nos aproximar, mesmo estando distante. Essa é uma grande ferramenta digital. Talvez a maior importância dela é saber que ela pode, né, abrir caminho. A Universidade Pública do Brasil, ela é um caminho e ela tem que ter sempre o compromisso em desenvolver, né, trabalhos extensionistas que provoquem a sociedade. Né? Nós, enquanto servidores públicos, temos que trabalhar transformações, porque a vida no planeta transforma, nós nos transformamos e nós precisamos entender as realidades sociais, culturais e ambientais do Brasil para poder fazer o nosso serviço, a nossa missão, que é construir, né, construir um Brasil justo, um Brasil comprometido, um Brasil ambientalmente comprometido com nós e com outras espécies. Então, a universidade ela tem que ter respostas rápidas sempre. Como os animais buscam se adaptar, nós também precisamos, né? Por exemplo, mesmo com pandemia, mesmo com formas remotas, reinventar. Agora a gente vai trabalhar uma transição, vamos voltar à realidade e o nosso desafio continua sendo o mesmo. Como vamos, né, disseminar os saberes em relação ao que acontece ambientalmente no Brasil e no planeta? Nós temos que traçar oportunidades de novos jovens, novas gerações se preocuparem, se alertarem e abraçar essa causa, que é de fato o que, né, o que pode transformar. A esperança de transformação, ela nasce nas gerações. Essas gerações elas chegam, elas estão tendo cada vez mais, né, o respingo de modificações, de transformações ambientais fortes, e a gente vê muitos jovens, né, com vontade, com brilho no olho, de somar força, de construir, de buscar a fórmula, a chave para a transformação. Bom, nós acreditamos que todo o processo de transformação e de esperança está no conhecimento. Então é necessário levar às pessoas o que de fato a natureza é, o que esses atores da natureza fazem para que a gente consiga, né, trazer ideais de preservação. Bom, vamos apresentar, vamos mostrar, vamos alcançar as pessoas, fazendo com que elas somem num time de conservação. Sensibilizar a sociedade, fazer uma ponte de comunicação é um desafio, mas ao mesmo tempo é parte da nossa profissão. Então isso acaba sendo um comprometimento muito forte nosso. A urbanização, a cultura, a nossa sociedade, ela tende a se afastar do mundo verde. Né? Pontes, que são algo que não é a palavra separa, mas tem que ser algo que junta, que aproxima, que traz em algum momento essa mistura. Onde está a luz? Onde está a luz? Não a luz só amarela para iluminar, para clarear, mas a luz verde para alcançar. Né? A gente tem aí hoje, né, um aparelho tão pequeno que é um celular que nos conecta com o mundo. Ele é a fórmula. Hoje ele traz muitos benefícios, traz também muita dificuldade, muita depressão, muita ansiedade, mas é a forma atual, é a comunicação, é a informação digital, mas a gente tem que transformar isso em sensibilidade, em alcançar, em tocar o coração das pessoas. Bom, nós buscamos essas fórmulas o tempo inteiro e para isso a gente desenvolveu projetos que buscam trabalhar com essa realidade. Um dos projetos, ele usa um bicho bandeira, fofo, carismático, que é a tartaruga, que é o projeto do Coá. O outro é o contrário, ele usa insetos, que é o grupo dominante da Terra,
mas que as pessoas veem de uma forma muito pejorativa. Então é interessante trabalhar esse grupo, mostrar o serviço e o valor, nós não vivemos sem esses organismos, e mostrar para a sociedade o quanto dependemos deles e da conservação, ou seja, desmistificar. E nós trabalhamos junto com uma rede de educação que reúne toda a América Latina e o Caribe, que é uma rede para a educação oceânica, que é uma tentativa da gente concentrar os esforços no nosso continente, que tem realidades sociais e culturais muito parecidas, e somar forças, né, e mostrar que a América Latina ela está conectada, ela está forte, ela quer mudar essas realidades. Bom, uma forma de acionar o coração pode ser através das redes sociais. A gente trabalhou muito isso nos últimos anos, é importante, aumenta seguidores, mas a gente tem uma noção muito grande que isso também é dentro de uma bolha, né? Dentro de uma bolha próxima da nossa bolha. Então a nossa ideia é, vamos fortalecer, vamos compilar, vamos mostrar material, vamos mostrar e instrumentalizar esse material para o ensino público, com todo o material que a gente construir, né? Com toda a estratégia que a gente faz, por exemplo, para o projeto Urucuá. Vamos trazer esse material, vamos disponibilizar para a escola. Quando a gente disponibiliza e pode ser usado numa escola, é muito interessante, a gente conseguiu fazer produtos infantis maravilhosos, mas para acionar o Coração Verde, a gente sabe que não é só assim. Nós precisamos, por exemplo, preocupar com a realidade social do nosso país. Ter um livro, por exemplo, na forma de um e-book, aciona parte pequena do país. O nosso país é um país pobre e um país que precisa ainda de uma realidade física muito forte, seja no contato, seja num livro que seja físico. Então a gente precisa pensar esses materiais didáticos da forma que ele realmente esteja próximo e efetivo na mão de quem realmente precisa mudar essa realidade, que é a maioria do país. E a maioria do país somos, né, um país de origem muito ainda relacionada a uma classe média, a uma pobreza, né, a uma miséria que ainda assola o nosso país. Então não adianta termos a ilusão de que, né, um e-book, uma tecnologia elitista vai acionar a massa do país. Mesmo assim, a gente caminha, produz esses produtos com a esperança de transformá-los, fazer oficina, fazer ações que cheguem até essas escolas, que cheguem à periferia do nosso país, que alcance de fato as pessoas, que democratize a educação ambiental no nosso país. Nós conseguimos ter, né, os nossos produtos com visibilidade, né, matérias no G1, publicar livros infantis que trazem e retratam realidades locais, como esse livro, para falar de ameaças, ele tratou a realidade da região dos lagos, do norte fluminense, que é onde a gente principalmente atua, e essas são estratégias que vão tentar trazer pertencimento às pessoas, né? Pertencimento à população. Bom, além disso, né, durante a pandemia, nós trabalhamos e formamos uma oficina que era presencial de uma forma remota, para que as pessoas pudessem, né, acionar, participar, se sensibilizar, professores pudessem desenvolver como uma alternativa pedagógica, né, durante a pandemia. Para as nossas estratégias, a gente tenta fazer vários elementos físicos reciclados, né, com maquete, com painéis que mostram que as crianças podem chegar, ver, visualizar, tocar, a modelagem zoológica, que é algo que vai realmente tentar tocar as pessoas. Aliado a isso, a gente, para tocar as pessoas, a gente precisa entender, conhecer essas pessoas, esses seres humanos. Então, a gente desenvolve pesquisas com a etnozoologia para entender o perfil de quem a gente está trabalhando. Então, vamos entender como as pessoas veem o ambiente, como elas hoje entendem um ambiente natural, para que a gente possa ter uma contrapartida de ações e de estratégias que realmente acionem essas pessoas. O outro projeto, que é um projeto Insetividas, ele, como eu disse, ele trabalha a outra vertente, né? A gente, por mais que tenha os insetos como os animais dominantes do mundo, hoje os insetos passam por uma crise muito forte, também estão sofrendo com as mudanças climáticas e já é apontado esse apocalipse dos insetos. Esse autor, né, o Riss, ele contou uma história de quando ele era criança, né, lá na Europa, e quando ele passeava de bicicleta e
né? No passeio ele comia, o vento batia e muitos insetos surgiam quando ele passeava de carro com o pai, o para-brisa ficava cheio de insetos. E ele então percebeu, passeando com o neto, agora, né, nesse novo século, que a quantidade de insetos tinha reduzido bastante. E, de fato, um movimento muito forte na Europa começou a ser feito, desenvolvendo pesquisa e resgatando outros dados que mostraram que os insetos sofrem um colapso e uma redução muito forte na sua diversidade. Como surgiu agora artigos muito interessantes na Nature e na Science nesses últimos 2 anos, mostrando um grande colapso, né, na diversidade biológica e também em relação aos insetos. Então, vários trabalhos mostraram, que os Estados Unidos, redução, né, de cerca de 90% das borboletas, né, monarcas que fazem essa migração pelo continente americano. Isso equivale em 20 anos a cerca de 900 milhões de indivíduos, reduzindo em termos de abundância biológica. Quando pega exemplos específicos, igual de abelha, né, bombos, que é uma abelha robusta, que no Brasil a gente conhece como mamangava, polinísio maracujá, um relato de 87% na redução desses indivíduos, ou seja, né, existe no mundo inteiro uma preocupação com o colapso das abelhas, algumas espécies específicas, mas de fato a diversidade de insetos sendo apontada e reduzida. Se são a maioria dos indivíduos do planeta, olha a nossa preocupação, olha como alertar as pessoas, como atacar o coração verde delas, mostrando esses indivíduos saindo de cena é muito preocupante. Aqui em Krefeld, na Alemanha, era um local que tem dados históricos de diversidade biológica pelos historiadores naturais, então foi possível compilar esforços e mostrar uma redução drástica de insetos nos últimos 27 anos. Para toda a Europa, né, tem estimativas que mostram que esse declínio pode chegar à marca assustadora de 80%. Né? Então, realmente, é muito grave. Né? Aqui um artigo aqui na Science mostrando e apontando nessa grande preocupação, esse artigo foi agora em 2020, nesse colapso, né? Nessa diminuição dos insetos na Terra. Então, esse trabalho, esse projeto, ele quer desmistificar, ele quer mostrar o quanto os insetos têm poder ecológico na Terra e o quanto nós somos dependentes dele e também eles estão ameaçados e isso pode provocar para nós uma ameaça muito forte. Então é necessário desmistificar, é necessário fazer com que as pessoas conheçam os insetos, se apaixonem por eles, apaixonem entre aspas, mas pelo menos que desmistifique essa visão tão pejorativa que as pessoas têm. Então a gente tem desenvolvido diversos trabalhos lúdicos, bonitos visualmente, para mostrar para as pessoas quem eles são. Aqui um livro, Amores Canibais, foi feito por alunos da UFRJ, no NUPEM, que é um livro que vai trabalhar aí os louva-a-Deus, né, mostrar o público juvenil, como é a relação desses organismos. Né, esse livro aqui foi feito por duas estudantes também do NUPEM, um livro muito interessante, um livreto, né? Na verdade, esse material didático mostrou a vida em sociedade das formigas, foi um livro muito interessante, um livreto interessante que mostrou serviços ecossistêmicos. Aqui, um livreto também de entomologia médica, feito por alunas também do NUPEM, que trabalhou a entomologia médica, né, as questões das leishmanioses, então a importância de alertar não só o fato de ter insetos que são vetores, mas o porquê eles se tornam vetores, o porquê eles entram nesse ambiente peridomiciliar, desenvolver trabalhos que resgatem a diversidade biológica e que mostrem para as pessoas que mesmo fragmentos urbanos possuem uma diversidade biológica incrível e que ela é muito importante para a sociedade. A gente tem desenvolvido diversos jogos também, essa é uma estratégia interessante. Esses jogos didáticos a gente tem publicado e mostrado a importância para conhecer, para brincar, para fazer com que as pessoas relacionem com os aspectos ecológicos que esses organismos possuem. Bom, a gente tem, né, projetos de lançamento de novos livros, tem feito também uma estratégia que é criar cursos, por exemplo, de meliponicultura, para mostrar uma forma sustentável das pessoas até terem renda usando elementos da natureza como as abelhas. Então isso vai ajudar a manter populações de abelhas nativas, mas ao mesmo tempo criar renda, estimular pessoas
Isso é uma forma de acionar ali o coração verde, que tem como ser sustentável, mas ser empreendedor usando o universo natural. A gente tem criado processos para integrar novas pessoas nos nossos projetos, buscando, né, o que a pandemia nos ensinou. Dá para trabalhar com pessoas mesmo estando longe, então trazendo pessoas para próximo, vamos trabalhar junto, vamos espalhar pelo Brasil esses ideais, vamos somar, vamos integrar quem pensa, quem tem vontade, quem tem esperança, né, com os processos, né, educativos. Então a gente tem somado times com jovens do Brasil inteiro para acionar, para mostrar, para formar, né, uma visão política ambiental nesses jovens, né, e trazer para eles uma esperança que é: vamos espalhar a sensibilização ambiental, porque o caminho nós acreditamos ser esse. Então a gente tem equipes, né, com membros de todo o país, equipes que vão versatilizar, que vão replicar, né? Nós temos tentado trazer para os projetos jovens como protagonistas, trazendo eles nas coordenações dos projetos, trazendo a juventude, né, fazendo com que elas de fato acreditem. Esses jovens, eles, né, escolhem frases como essa, que é, né, o estudante que está na universidade pública saber que ela é um caminho importante, que nós temos um compromisso com o Brasil gigantesco, né, que nós temos que mostrar para quem não teve oportunidade ainda no Brasil que esse é o caminho, que eles precisam ter a visão, que eles precisam pegar a visão, que respeitar essas diversidades é a forma de nós continuarmos com um país que ainda possui um patrimônio público. Então, nossa intenção é, através da educação, também acionar as pessoas, acreditar nela, continuar acreditando que todos nós no Brasil precisamos ter acesso, né, dentro desse caminho da educação. A gente consegue chegar, né, numa visão crítica de que precisamos resgatar e trabalhar. Hoje, nós, enquanto projeto, buscamos também essa inserção no cenário internacional, somar forças com a América Latina. Então, hoje, eu represento, né, o Brasil dentro da rede internacional na América Latina de educação oceânica, como estratégia para que possamos inserir, somar forças, buscar uma visibilidade no cenário internacional de que estamos vulneráveis às ameaças, mas que buscamos e queremos transformar essas realidades. Bom, todas essas questões são realmente, né, uma forma da gente pensar, é a dificuldade, é a estratégia, é o nosso sonho de acionar as pessoas, mas a gente tem que saber que o nosso momento é um momento difícil, um momento em que o ambiente, o patrimônio ambiental está cada vez ameaçado e que nós, enquanto universidade, queremos, junto com a sociedade, transformar essas realidades, nos encaixar de uma forma que a gente realmente esteja próximo, conectado, traga pertencimento às pessoas nas nossas ações. Essa é a nossa dificuldade, né? Trazer pertencimento e estar junto com as pessoas, acionar o coração delas. Então, é isso que nós queremos enquanto projeto, nos nossos projetos fazer. Para Foucault, né, tem uma parte que eu acho muito bonita que fala, né, que certos temas fabricados em um momento particular da história e a pretensa evidência pode ser criticada e destruída. Então é a liberdade da gente ter que transformar continuamente a realidade. Hoje a gente tem um cenário muito diferente do que era há 10, 20, 30 anos atrás, e que por isso nós temos que realmente ter um pensamento livre, mas um pensamento que nos conecte e que torne, né, as nossas evidências plausíveis de serem transformadas e modificadas. Então é muito interessante pensar a história de maneira que as pesquisas mostram que as evidências são frágeis, nossas verdades recentes e provisórias. Então realmente a transformação, a metamorfose tem que ser contínua. Esse é o nosso planeta, um planeta ameaçado, maravilhoso, mas muito ameaçado, e realmente temos pensado e buscado formas de juntos construirmos tendências que façam com que todo o nosso egoísmo seja minimizado e que a gente coletivamente possa, né, de fato, abraçar a Terra e abraçar as mudanças que são urgentes e necessárias. Dentro da universidade, precisamos repensar todas as nossas estratégias, precisamos pensar como alcançar, de fato, o coração verde das pessoas, e as mudanças precisam começar
dentro de nós, na nossa mente, né, no nosso pensamento, nas nossas estratégias. Bom, é isso. Eu queria mostrar um pouquinho, né, do que a gente anseia, do que a gente pensa. Convido todo mundo que tiver interesse a vir e abraçar nosso projeto. A gente escolhe seguir aí sempre de mãos dadas com a natureza. Muito obrigado e